Agora em Retratos. No interior de São Paulo, um projeto social leva educação e perspectiva de futuro a crianças em situação de vulnerabilidade. Falaram que tinha um projeto que cuidava das crianças bem, ensinava muitas coisas boas, eu fui atrás e consegui. Informática, música e horta, era a que eu mais gostava. Tinha música que eu nem sabia tocar, aprendi. Eu antes não sabia nada de informática. Aprendi a usar PowerPoint, Windows, o sistema do Windows. Criei até um jogo da memória aqui através da professora. Pessoas comuns, como você e eu, se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Hoje estamos no interior paulista, na cidade de Rio Claro, uma cidade considerada de médio porte para os padrões do estado de São Paulo. Este é um município em grande desenvolvimento, mas que junto com esse crescimento também traz algumas vulnerabilidades sociais. A cidade fica a cerca de 175 quilômetros da capital, São Paulo, e vem crescendo economicamente ano após ano, especialmente graças aos setores de serviços e indústria. Enquanto a economia cresce, também aumenta a população e as áreas habitadas se expandem com a criação de bairros mais distantes do centro urbano. Apesar dos dados positivos para a economia, isso também traz um problema: a falta de segurança nessas regiões mais afastadas. Isso porque as forças de segurança pública não conseguem se fazer presentes em bairros como Bom Sucesso, Jardim Novo Wenzel e Bom Retiro, e os índices de criminalidade, especialmente do tráfico, apenas aumentam. Outro problema é a falta de atividades para as crianças e adolescentes nesses bairros, o que faz com que muitos deles se ocupem com o que tem por perto: o crime. Aqui a gente tem um grande risco de tráfico, tanto de drogas como também aliciamento de crianças a gente tem no nosso entorno, moradias bem precárias, violência, trabalho infantil. A gente tem o campo, Rapadão, que tem um parquinho do lado, e lá em cima, no Bom Retiro, também tem um ponto recreativo, só que infelizmente é um ponto que está um pouco abandonado. Então hoje eles têm sim alguns pontos recreativos, mas não o suficiente para as crianças e adolescentes do território. Por falta dessa parte de esporte, lazer, infelizmente eles acabam indo para um caminho negativo. E o desafio para evitar isso é muito grande. Para as famílias em situação de vulnerabilidade, as lutas são constantes. A rotina do trabalho não permite que os pais acompanhem o dia a dia dos filhos. E nesse cenário, quando não estão na escola, eles podem estar em casa ou nas ruas. A ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, notou essa realidade e começou um trabalho para mudar isso. Em uma região onde as dificuldades são muitas, a ADRA executa há 24 anos um projeto chamado PAI, Plano de Assistência à Infância, que atende nesse local crianças de 6 a 15 anos com as mais diversas atividades educativas e recreativas. O projeto, hoje chamado de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares, atende 100 crianças e adolescentes de Rio Claro. É uma oportunidade para convivência e aprendizado em várias áreas.
é um território que não tem escolas de período integral e recorrem ao serviço de convivência. Daí os filhos conseguem ficar nesse horário depois da escola ou antes da escola aqui com a gente. Elas têm a oficina de informática, oficina de musicalização, canto coral. Também eles aprendem a mexer com a horta, cuidar das plantas. Também eles aprendem a cuidar da higiene pessoal e do entorno, né? O serviço está disponível para quem mais necessita, a população vulnerável. E recebe jovens que são encaminhados pelo Conselho Tutelar, pelo Poder Judiciário ou pelas famílias que ouvem falar da ADRA e procuram o projeto por conta própria. A Luciana tem 3 filhos e é um dos exemplos de mãe que ouviu falar da ADRA e não deixou a oportunidade passar. Falaram que tinha um projeto que cuidava das crianças bem, ensinava muitas coisas boas, eu fui atrás e consegui, graças a Deus, com meu filho de 20 anos. Na época, o Bruno, filho de Luciana, tinha 11 anos. Ele frequentou o núcleo da ADRA por um tempo, mas paralelamente a isso, fez outras escolhas e a vida dele acabou tomando um outro caminho. Conheceu pessoas que fizeram ele um caminho errado. Aí começou a fazer coisa errada e deu que tá preso, né? Luciana vê no projeto da ADRA uma esperança para os seus outros filhos, entre eles o Christopher. Meu nome é Christopher, eu vou fazer 14 anos nesse ano aqui e eu moro no bairro Bom Retiro. Lá na minha casa mora minha mãe, meu padrasto, minha irmã, meus irmãos e meus 2 sobrinhos. O Christopher ele vem desde pequenininho também aqui, né? Desde os 6 anos o Christopher está aqui com a gente. E aí eu me lembro que o Bruno trazia ele nas costas quando ele vinha pequenininho, porque eles moram longe daqui, um pouquinho longe. O Bruno, infelizmente, não soube aproveitar as oportunidades que teve, mas o Christopher fala que ele não quer o mesmo futuro que o irmão dele. Christopher descobriu no projeto que podia ter e alcançar coisas que antes nem imaginava. Coisas simples, como uma festa de aniversário. Fiquei nervoso, fazer o quê? É que eu acho que foi a primeira festa minha, eu fiquei muito nervoso. Primeira festa, várias coisas, eu nunca experimentei. Então elas têm todo esse suporte e que a gente tem esse olhar, né? Esse olhar pela necessidade da criança e esse acolhimento da família, porque nosso serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos, a gente trabalha toda a gente globaliza todas essas fases da criança. Todas as fases mesmo. Christopher frequenta o núcleo há quase 8 anos e, nesse período, tem aproveitado tudo o que pode. O que eu mais comecei a fazer foi artesanato, que eu comecei a gostar. Christopher se destaca quando o assunto é desenhar e também na confecção de artigos que viram presentes. Aqui ele está fazendo uma caixa especial para dar de presente para sua mãe. Ele também aprendeu a cuidar da horta e do jardim. Outras oficinas do projeto também conquistaram Christopher. Informática, música e horta, era a que eu mais gostava. Aí eu comecei a tocar mais violão. Violão, flauta. Ele ganhou um violão do pai dele, ele sempre quer tocar. Tinha música que eu nem sabia tocar, aprendi. Luciana vê os resultados em casa. Como mãe, é impossível não sentir alegria por ter um filho em um ambiente com tantos benefícios e principalmente seguro. Para ela, é a garantia de que ele não seguirá por caminhos errados. Para não ficar na rua também, né? Porque na rua ensina as coisas erradas, né? E lá ele sai de lá um homem bem que formado. Um monte de curso, um monte de educação. Muito bom.
depois de tantos anos no núcleo, Christopher se tornou como um irmão mais velho para muitos ali e descobriu que gosta de ensinar e ajudar. Inspirado pelos professores, ele definiu um propósito para o seu futuro e não quer esquecer da Adra quando sair do projeto. Eu acho que eu podia ajudar como sendo padrinhos. Eu, como fala, pego o padrinho de todos e dou o dinheiro. Eu aprendi com os professores a cuidar das crianças. Eu também quero ser, às vezes. Ajudar as crianças e ajudar eu também, né? Christopher tem planos para o seu futuro profissional. Ele quer ser atleta ou músico. Luciana é muito grata à Adra pelo que tem feito pelo Christopher e pelo apoio que recebeu nos últimos anos, e se emociona ao lembrar do filho mais velho, que também poderia estar ali, mas escolheu outros caminhos. Sempre trataram com educação, sempre que eu precisei, em forma com o Bruno, desabafar, sempre me trataram muito bem. Mesmo com essa tristeza, ela vê outro futuro para o Christopher e não deixa de sonhar. Eu sonho que ele se forme, seja um homem trabalhador, honesto, sabe? Não tem como eu falar, como eu agradecer. A maioria do meu tempo que eu ficava com 16 anos, eu fiquei aqui. Então não sei palavras para falar isso. Depois do intervalo, Ellen descobre uma paixão pela música e Davi aprende informática e cria o próprio jogo. Retratos. Histórias não contadas. Retratos. Histórias não contadas. No bloco anterior, depois de ver um filho ser preso por envolvimento no crime, Luciana vislumbra um futuro diferente para os filhos mais novos, graças ao núcleo da Adra. Pra não ficar na rua também, né? Porque na rua ensina as coisas erradas, né? E lá ele sai de lá um homem bem que formado. Informática, música e horta, era a que eu mais gostava. Tinha música que eu nem sabia tocar, aprendi. No interior de São Paulo, na cidade de Rio Claro, a Adra, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, desenvolve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos familiares. O projeto atende 100 crianças e adolescentes fornecendo educação, atividades paralelas ao ensino escolar, além de proporcionar perspectivas para o futuro e melhorar os relacionamentos familiares. O núcleo ele está num local onde tem uma necessidade muito grande. Em geral, aqui em São Paulo, os nossos núcleos estão nos locais onde mais se precisa, onde a vulnerabilidade é maior. E por isso, esse núcleo faz uma diferença tão grande e tem um reconhecimento público em referência ao trabalho que é desenvolvido aqui nesta cidade. A Adra atua em uma zona mais afastada do centro urbano, atendendo jovens dos bairros Bom Sucesso, Jardim Novo Wenzel e Bom Retiro. O trabalho é feito com o apoio do município há mais de 20 anos, além também da parceria da própria comunidade. Lógico que a gente tem a preocupação com o ser humano, de dar direcionamento, de dar tratamento, né? Porque tem a drogadição, tem o álcool, então tem todo um contexto. Mas a gente tem o privilégio de ter serviços lá. A gente até sempre parabeniza porque o Adra faz um excelente trabalho, um excelente serviço, tem um resultado assim, positivo em relação às crianças que são acompanhadas por esse serviço. Meu nome é Ellen, tenho 15 anos, moro no Jardim Novo Wenzel, moro com meus pais, meus irmãos e com a minha avó no fundo. Em casa, Ellen tem uma boa relação com a família. Mas já passou por muitos altos e baixos nos últimos anos. Os pais tiveram uma separação um pouco conturbada. O seu Devaí, com sua mãe e 3 filhos em casa, lutava para sustentar a família. Nesse momento difícil, ele conheceu a Adra. Conversei com a minha mãe, colocar ele no projeto, colocar no meu serviço e sem ter ninguém para poder cuidar deles,
ficar meio período e escola e no projeto. O núcleo era o lugar certo para Ellen. Desde o primeiro dia ela já se sentiu em casa, tanto que não esqueceu dos detalhes daquele dia. Tava um dia chuvoso, tava frio ainda. Aí eu cheguei com vergonha, já vi uns amigos meus que era da minha sala da escola. Aí eu perdi a vergonha e já convivi já. Ela encontrou no projeto uma segunda família, que ajudou a superar momentos difíceis, como quando a sua madrasta faleceu, abalando o emocional de todos em casa. Eu acho que ela é muito forte. Ela, na verdade, eu vejo ela como uma responsável ali da casa, né? E dos irmãos, e às vezes até, né, o pai às vezes está ausente, às vezes é ela que tem que tomar algumas né, decisões assim na casa. Às vezes ela veio pedir até um conselho. Porque as crianças trazem pra gente muito verbal, né? O que elas estão passando em casa. E aí ela encontra, muitas vezes, em nós aqui no ADRA, um acolhimento. Esse apoio foi um passo muito importante para fortalecer a relação de Ellen com o pai e os irmãos. Mas não só isso. Os aprendizados no núcleo também fizeram toda a diferença. Eu participei bastante de jogos, tipo esporte, ping-pong, futebol, basquete, tênis, aula de violão, que eu gostei pra caramba. A Ellen se identificou muito na musicalização, muito, principalmente no violão, que ela conseguiu até levar esses aprendizados do violão, onde hoje ela toca na igreja que ela frequenta. E ela fala que ela conseguiu tocar na igreja que ela frequenta por conta dos ensinamentos aqui do ADRA. Com a música, Ellen aprendeu muito mais do que tocar. Aprendeu lições de vida e passou a pensar no futuro. Eu aprendi que a gente não pode focar só naquilo que a gente ouve os outros dizer. A gente tem que focar naquilo que você quer ter, o seu futuro e tudo mais. O violão para mim foi uma coisa que melhorou na minha vida. Eu catei ele, no começo eu não sabia nem mexer, não sabia nem pegar direito. A professora foi ensinando direito, com paciência. Aí hoje eu tô aí tocando bastante, tudo. Meu nome é Davi Gabriel, eu tenho 13 anos e eu moro no Jardim Novo Venza. Davi é irmão de Ellen e começou a frequentar o espaço com 9 anos. Ainda hoje ele lembra do seu primeiro dia no local porque foi impactado por um dos diferenciais do núcleo. Eu lembro que no dia que eu vim pra cá, acho que era lasanha, logo no primeiro dia que eu cheguei aqui no projeto. E eu fiquei feliz. A alimentação no núcleo de Rio Claro é feita com todo o cuidado por uma equipe que pensa no balanceamento necessário para garantir a saúde dos alunos. O sabor também é sempre muito especial e marcante para quem experimenta. O núcleo de Rio Claro é muito conhecido por ter uma alimentação muito gostosa. E todos muitas vezes falam isso pra gente. Nossa, eu me lembro daquela refeição do núcleo de Rio Claro, que gostoso era aquela refeição. E elas frequentam aqui o núcleo no período contrário ao que elas frequentam a escola. Então, os que vêm pela manhã, eles tomam um de jejum aqui, e aí eles passam a manhã toda com a gente, aí eles almoçam, e depois eles vão para casa, tomam banho, se trocam e vão para a escola. E os que frequentam o período da tarde, eles vêm da escola direto para cá, aí eles almoçam, e à tarde eles tomam um lanche antes de ir para casa. Muitas crianças, às vezes, a única refeição que elas fazem é a que a gente oferece. A lasanha deixou Davi feliz no primeiro dia dele no núcleo. Mas o que o deixou realizado foi descobrir um mundo virtual. Antes eu não sabia nada de informática. Eu cheguei aqui no projeto, aprendi a criar pasta no computador, que eu não sabia fazer isso. Aprendi a usar PowerPoint, Windows, o sistema do Windows. Criei até um jogo da memória aqui através da professora. Foi bem da hora mexer no computador. O jogo é simples e lúdico para quem joga, mas principalmente para quem cria. O Davi cumpriu pequenas etapas até chegar ao resultado final. A gente selecionou 6 imagens e um tema que a gente queria para o jogo. A gente foi montando, colocando as imagens, montando certinho, colocamos fundo no jogo, aí a gente
colocou vários comandos lá para a peça virar e depois, se tiver errado, desvirar automaticamente. Mesmo sendo tão jovem, Davi descobriu o talento que tem. A criação do jogo foi o primeiro passo para pensar num futuro que ele já sonha. A irmã Ellen também passou a pensar no que quer ser quando for adulta e enxerga seus caminhos. Eu acho que eu sigo mais no advogado. Porque eu já passei por várias audiências, tudo, quando meu pai e minha mãe se separou. Daí eu fiquei bem prestando atenção, daí eu falei que eu queria participar, fazer faculdade de Direito. Eu pretendo ser criador de jogos mesmo. E o projeto aqui me ajudou com isso. Foi aqui que eu quis essa vocação para criar jogos. Além de Davi e Ellen, Nicolas, o irmão mais novo, também frequenta o núcleo atualmente. Aos 9 anos, ele é apaixonado pelo esporte e quer ser atleta. Essa possibilidade de um futuro melhor é graças a um trabalho conjunto, o amparo e ensino da ADRA junto ao esforço de um pai, que também é impactado e faz a sua parte. Estão crescendo, estão tendo já atitude para conversar, para explicar para mim o que eles querem. Eu não quero ver meus filhos na rua, só isso. E qual puder fazer para eles, eu vou fazer. Pode ser embaixo de chuva, embaixo de sol, frio, qualquer lugar. O trabalho em Rio Claro é desafiador e a ADRA, com o apoio dos seus parceiros, segue atuando para garantir que mais pessoas possam ter um futuro melhor. Os nossos núcleos, nossos espaços, cada dia também precisam se aprimorar, precisam melhorar. Então nós gostaríamos de oferecer cursos melhores, nós gostaríamos de poder oferecer talvez uma atividade esportiva melhor, ter um professor qualificado, específico para uma área. Nós queremos aperfeiçoar. Uma coisa que a gente necessita muito é a construção de um banheiro PNE, porque nós temos uma estrutura muito boa, mas ainda não temos um banheiro para as pessoas portadoras de necessidades especiais. E também a gente precisa trocar todo o telhado do núcleo, porque as telhas já são antigas, né, 1999. A gente precisa trocar as telhas, porque quando chove elas quebram, aí molha, enfim. E aí essas coisas a gente tem que ter recurso próprio para isso. São necessidades que, se atendidas, podem mudar ainda mais vidas, junto ao trabalho incansável dos profissionais que se dedicam diariamente a esse serviço. Só quem trabalha na ADRA sabe o que é se doar. Às vezes a gente ouve de um pai, de uma mãe, esse meu filho não tem mais jeito. E esse se torna um desafio para nós. É fazendo de tudo para que, no final, a gente possa ver uma criança contar uma história para a gente de sucesso. E a gente fica muito feliz quando a gente vê eles bem, que já estão trabalhando, constituíram famílias, enfim. E a gente consegue ver um grande avanço na vida deles e da família também. Obrigado por tudo, por ter me ensinado, me dando essa chance de estar aqui dentro, me ajudando com as coisas que eu precisei. E obrigado por tudo, agradecer por tudo que eles ensinou pra gente. Christopher e os 3 irmãos, Ellen, Davi e Nicolas, vivem em um local com pouquíssima projeção para o futuro das crianças. Mas graças ao núcleo da ADRA em Rio Claro, hoje elas podem ter uma visão um pouquinho melhor daquilo que elas querem e podem ser. Hoje, são 100 crianças sendo atendidas aqui em Rio Claro e outras centenas no estado de São Paulo. Mas por que não imaginar que podemos alcançar outras milhares no Brasil? Por isso eu chamo você a conhecer os núcleos da ADRA e apoiar de alguma maneira. Só assim, outras crianças poderão reescrever um novo futuro para suas vidas.